Galera, aqui é o Campus Player trazendo um vídeo aqui de Clash Royale. E como vocês podem ver, galera, eu acabei de subir para a Arena 6. Isso mesmo que vocês estão vendo, Arena 6. E agora eu tô ganhando que lendário, pessoal. Que muito bom aquele que me disseram. Então, além de não tem número aqui. Eu ganhei uma inteira agora, pessoal. Então me ajuda um pouco. Eu quero ganhar o tornado, que pelo que eu saiba ele ajuda também muito, galera. Então, como vocês podem ver, né, eu ainda não tenho muitas cartas aqui, ó, pessoal. Tem muito poucas cartas. Esse deck aqui, ó, que eu tô usando, ele é muito bom, pessoal. Ele ajuda a crescer bem rápido. Então, hoje eu vou usar esse deck aqui, tá, galera? Então vamos lá, deixa eu ver se eu consigo daqui a pouco melhor, então. Vamos batalhar aqui nessa arena com esse deck, que provavelmente vai ser um acerto. Eu nunca usei esse deck na minha vida. Então vamos ver no que vai dar nessa batalha agora aqui. Já deixa aquele like para ajudar o canal e vamos lá. Bom, vamos ver aqui como começa. Vamos botar aqui um GG. Vamos ver o que ele vai fazer. Vou botar um gigante aqui, vou botar logo essa cabana. Nossa, ele fez uma jogada muito foda, galera. Muito boa mesmo. Espero que a Peta não dê dano mais. Tomara que aquele mago morra agora, galera. Nossa pessoa. Caraca, você é louco. Agora ele tem dois lados para tentar defender, pessoal. Vamos ver no que isso vai dar agora. Ele quis focar no outro lado. O corredor tava tendo bombardeira aqui do outro lado, tá dando muito dano. Agora sobrou bombardeira ali, ó, daquele outro lado. Eu vou jogar minhas flechas aqui, galera. E aí a Valkyria dele vai morrer agora também. Nós demos um dano enorme também nas duas torres deles. E tá uma certa pressão muito boa, né, galera? Não vou dizer que é ruim, porque tá bem boa, né, a pressão que nós estamos botando. E ele também tá botando uma certa pressão bem legal. Eu espero que ele jogue uma carta lá pelo fundo, galera. E agora vamos ver o que vai dar aqui. Eu vou botar outra cabana. Ele jogou ali as arqueiras dele. Provavelmente elas vão acabar falecendo, porque vai focar ali, ó. A mini perto vai se distrair, vai morrer também. Agora não vão nem dar muito dano. Caraca, eles conseguiram tirar uma boa quantidade ali. Tirou esse lado aqui, eu vou soltar um corredor. Ele soltou uma água de fogo por ali, ó. Eu vou soltar o corredor aqui, o bombardeiro. O corredor vai levar a torre dele, pessoal, e já vai partir pro castelo. Aí eu já tô me dando um dano enorme no castelo. Agora eu vou botar essa torre aqui, ó, galera, para levar rápido as tropas dele. Foca no mago, foca no mago. Aí agora eu uso umas flechas aqui para acabar com essas tropas dele, galera. Nossa, ele quase que leva agora o castelo, pessoal. Mas estamos botando pressão aqui e ele não conseguiu levar. Tá funcionando aqui, ó. Já entrou a música aqui em ação. Vou botar aqui um GG. Um bombardeiro. Os tropas dele não conseguiram levar. Vou botar aqui uma torre para tentar evitar. Vou jogar aqui umas flechas. Será que ele conseguiu levar? Vou jogar o corredor então. E aqui eu vou soltar uma bola de fogo, pessoal, para ver se evita, né? Caraca, ele vai conseguir ganhar essa partida pelo visto, galera. Não teve jeito. Mas o deck até que é bom, pessoal. Eu vou usar outra vez ele para ver se nós ganha, né? Dessa vez o cara tá com um deck muito forte. Eu não estou usando ainda esse mago, mas eu tenho ele. Eu vou trazer um vídeo usando mago também, pessoal. Não se preocupem. Então tá, vamos já para a próxima partida. Vamos esperar que só carregar, tá, galera? Aí, adiantou aqui. Então tá, vamos ver aqui. Que tal daqueles construções que eu usei pra zoar esse inimigo meu ali. Porque era nível 6 e aí eu ganhei da batalha dele usando daqui de construção. Então tá, vamos dar uma olhada aqui. Viemos com GG, a Tesla. Muito bom, galera, muito bom. Vou botar aqui, ó, a Tesla. Ele botou o bicho no gelo.
Ele começou bem, pessoal. Ele começou bem, não começou ruim. O deck dele é muito rápido, como vocês podem ver aí. Agora se tem alguma coisa para focar nas tropas dele, pessoal. Se precisa de alguma coisa para focar nas tropas dele. Nossa, deu um plano hardcore aqui. Eu vou usar aqui essa horda de servos. E agora só tem um GG. Nossa, galera. Fiz uma jogada muito boa, galera. Esse deck é muito ótimo. Eu não tenho mais nada disso, velho. O cara tá com um deck muito ótimo. Nossa, minha internet tá vacilando aqui também comigo. Você tá com o GG. Tá na frente. E vamos atacar, né, nesse padrão aqui. Espero que ele não tenha nada pra tentar evitar. Eu vou jogar umas flechas, mas não vai adiantar muito, como vocês puderam ver. Esses bárbaros aí são muito fortes, galera, muito perão. Caraca, ele vai levar a torre desse jeito, não tem jeito, é muito forte, galera, ó. Ele tenta o clone, não teve jeito. Então, galera, vamos pra última partida usando esse deck. E como vocês puderam ver, nossa, eu tô perdendo troféus aqui. Tô perdendo de vida. Tá complicado. Então vamos lá, galera. Tá carregando aqui. Aí carregou agora. Última partida, pessoal. E vamos lá ver o que vai dar dessa vez. Nossa, galera. O cara é 9. Eu sou 5. Não, eu acho que eu não vou ganhar de jeito nenhum. Pelo visto. Eu vou botar aqui logo uma torre de ferro. Caraca, pessoal, vamos ver o que vai dar agora isso aqui. O que será que ele vai jogar? Então eu vou botar o Reza por esse lado. Uma cabana aqui de goblins. E vamos ver o que vai dar agora, tá, pessoal? Então tá, tomara que ele deixe eu ganhar então, né, pessoal? Espero. Eu acho que ele quer descer de liga, galera. Talvez seja isso. Então tá, então vamos deixar aqui rolar um pouco. Você tá levando o corredor aqui. O corredor vai avançar, galera. E aí a torre vai ser levada dele rapidamente. Eu vou soltar uma bola de fogo aqui para adiantar logo. Aí acabou, galera. Já ganhamos essa partida. Mas, né? Então, como essa foi rápida, eu vou jogar com aquele meu deck aéreo contra alguém aqui. Porque esse deck aqui ele não é tão bom assim, tá, pessoal? Vem igual de ouro agora. Então tá, vamos mudar de deck. Vou jogar com esse deck aqui, pessoal. Porque ele ajuda muito. Vamos ver mais nada que você jogar assim de aéreo. Então eu vou começar logo aqui a partida. Espero que nós ganhamos agora, né? Está começando aqui, tá carregando. Vamos lá. Falta pouco. Aí. Eu vou soltar um servos aqui, ó, pessoal. Só pra adiantar um pouco, né? Ele soltou um mago ali. Vou jogar uma bola de fogo bem aqui, ó, pessoal. Pra pegar o mago. Aí atingiu o mago e o malucão ali, ó. Ótimo, deu muito boa, galera. Eu joguei um bombardeiro ali pra matar eles. Caraca, deu um plano radical aqui, mas tudo bem. Vou jogar aqui uma horda de servos para tentar parar nesse cavaleiro, né? Um pouco se eles vão conseguir. Ele jogou umas arqueiras ali para tentar evitar, galera. Ele tá indo numa carrada de servos ali pro corredor, tá dando um dano enorme. Ótimo, um servo pegou a arqueira ali, mas tudo bem. Nós conseguimos tirar uma quantidade de dano boa. Eu joguei um GG ali, ó, pra atrapalhar ele, pessoal. Então por isso ele jogou um também, galera. E pelo visto vai acabar levando aqui, porque o Baby Dragon não vai conseguir matar ele. Ele conseguiu levar a torre, pessoal. Então tá. Agora que ele conseguiu levar a torre, eu vou jogar aqui a levadeira, mas não funciona muito bem. Então vou jogar aqui uma bola de fogo, galera, pra tentar matar eles e evitar o dano. Eu não tenho muita coisa para tentar se defender, galera. Então vamos lá, vendo o que vai dar agora, né? Ele jogou o príncipe. Eu joguei esses pequenos servos pra galera.
Acabaram matando já. Ele talvez jogue as arqueiras novamente. Ou não. Não sei, vai dar 2 hits. Agora vamos ver o que vai acontecer agora, né? Vou botar um GG aqui. Do Baby Dragon. Do Badeiro. Vou jogar aqui essa ordem de sempre para dar um Hadouken aqui nesse mago velho dele. Vou soltar um balão aqui, galera. O mago dele vai pro brejo. Vou soltar aqui mais uma ordem de servos. Vou soltar aqui uma bola de fogo agora, pessoal. E a torre dele foi levada facilmente, galera. Agora o balão tá avançando ali cada vez mais. O mago vai levar todos os nossos servos e conseguimos manter a pressão, galera. Então vamos lá. Vamos botar aqui o GG. Ele jogou o príncipe, ótimo. Vou botar um bombardeiro atrás e aqui um Baby Dragon. Aí deu um paninho aqui, mas tudo bem, pessoal. O mago vai focar ali, então vai dar boa aqui, ó, galera. Vou jogar aqui uma bola de fogo agora para tentar parar esses malucos. Ótimo, deu boa. Vamos esperar esse mago focar ali, ó, que já joga uma ordem de servos. Já vão dar um Hadouken ali, ó, galera. Então eu jogo o GG para proteger. Lá na frente eu vou soltar um Baby Dragon. O Baby Dragon vai distrair enquanto isso. E alguns servos vão pegar uma desviação ali, galera. Aqui eu vou soltar uns servos aqui, ó, por esse lado. Tem um bombardeiro ali para focar no mago de gelo, que tá dando um dano enorme. Ele jogou ali o GG, eu não sei o que posso fazer agora, galera. Vou jogar um outro aqui então, para empurrar aqui, ó. Tomara que mate o GG, matou o GG, pessoal. Dizendo que vai dar isso aqui, tá muita pressão, galera, pra cima de nós. Ele com aqueles magos, nosso Baby Dragon aqui. Então eu vou jogar uma bola de fogo ali pra tentar parar, galera. E a partida acabou, deu um empate, mas como vocês viram, né, o deck é muito bom, galera. O cara até deu um joinha ali, ó. Então já deixa o like por essa partida aqui, né, que vocês puderam ver, né. Não tive muito sucesso com aquele outro deck, mas então eu posso trazer mais vídeos aí pra vocês. Vamos ver aqui quanto tempo falta. Deixa eu dar uma olhada. Se faltar muito, não. Falta muito pouco, galera. Então eu vou acabar.